Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E nós continuamos com a bagunça e espera das tarifas, né? Então, um mercado bem errático, né? E ontem nós tivemos um dia onde o dólar foi para baixo e o índice foi para baixo também. O índice ali abriu a porta para quedas maiores, de uma correção de Fibonacci, que nós vamos ver no gráfico, né? Onde ele pode ir. Se tudo der certo, ele para no 130, mas não seria difícil dele ir até os 127 mil pontos, né? E o dólar, uma boa notícia, né? Ele pode acionar mais uma bandeira de baixa ali para ir em direção aos 5.500, né? Que seria muito bom. Já o mercado internacional é bem bagunçado, porque realmente amanhã é o dia, né? Dia da libertação lá do Trump, das tarifas, então acho que é difícil alguém se posicionar muito forte. Quem está se posicionando no ouro, porque tivemos ontem mais um dia de alta, continua essa madrugada mais um rompimento e tal, e então o pessoal está indo realmente para a segurança. Mas fora isso, tudo continua ali mais ou menos do mesmo jeito, tá bom? Então, se você chegou agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, o mapa de calor, você vê que não tem grandes definições, né? Tá meio bagunçado, obviamente, à espera. Já o SP500 tem uma cara até mais esverdeada do que vermelha, né? Apesar de nós termos aqui essas magníficas que estão indo para baixo, aliás, a Microsoft ontem perdeu o fundo, né? Então, assim, o sinal das magníficas está ruim, mas o resto do mercado até que reagiu depois da queda forte que teve a semana passada. Indo para os gráficos, ontem nós abrimos com um gap de alta no VIX e depois ele até voltou aqui para fechar o gap, né? Mas nós continuamos aqui com volatilidade alta, né? Chegou a bater aqui os 125 pontos, né? Os juros tá com cara que os juros americanos está com cara de que realmente vai acionar essa bandeira de baixa e vai perder esse fundo. Isso daqui seria muito bom, né, para o mercado subir. O europeu também, olha só, acionou aqui essa bandeirinha, né, que ele tinha. E agora, se ele conseguir vencer isso daqui, tem tudo para vir fechar esse gap e as coisas acalmando também um pouco na Europa, né? O SP500, veja que ontem ele fez essa reação aqui no fundo, né? Mas é aquela coisa, não é uma reação que dá para contar ainda com compra, né? Nós estamos aqui realmente com esse negócio aqui para baixo, tal, ele praticamente quase perdeu aqui. É difícil de fazer essa compra, né? Quando a gente coloca aqui nos 60 minutos o SP500, veja que nós tínhamos aqui essa bandeira de baixa que foi perdida, né? E aí ontem ele até fez esse rompimento, estava aqui marcado, né? Mas veja que ao longo da madrugada ele desce e aí depois ele vai para cima sem olhar para trás, né? Aí agora fez aqui uma quedinha, né? Se fizer um pivô de alta, nós podemos ter mais altas, né? Mas veja que o mercado segue ainda bem confuso, né? Difícil algum tipo de posicionamento antes de amanhã, né? Então, por exemplo, quem vai comprar isso daqui mantendo uma posição à espera do que vai ser anunciado amanhã? Difícil, né? Então, esse daqui é a Nasdaq. O Dow Jones também fez uma reação ontem, mas sigo o que eu falei. O Russell 2000 abriu com gap de baixa, veio fechar o gap. Indo para a Europa, nós tivemos ontem aqui a Alemanha chegando a perder aqui esse suporte, né? E hoje está reagindo, então isso daqui é um bom sinal para a Europa. O Reino Unido também ontem teve um dia ruim. Veja como os Estados Unidos ontem reagiu e a Europa foi para baixo, né? E aí hoje a Europa está reagindo aqui à queda de ontem, né? E a França que fez esse pivô de baixa, né? E aí hoje está querendo vir aqui fechar esse gap, mas ele abriu a porteira aqui para mais quedas, né? Indo para a China, tivemos um dia de baixa ontem, hoje está se segurando aqui. O Japão teve aqui uma bela de uma queda ontem, né? Agora ele voltou aqui para essa região. Se ele perder esse fundo aqui dos 35 mil pontos, a coisa começa a ficar feia para o Japão, né? Mercados emergentes, bem bagunçado. O nosso EWZ
Aqui abriu com gap de baixa, veio fechar, mas veja como está confuso, né, esse WZ, né, porque aqui você tem topos e fundos ascendentes e aqui você tem uma tendência macro de baixa, né, então realmente confuso o EWZ. Indo para as commodities, nós temos o petróleo que, olha lá, veio aqui, bateu 75, aquele nosso alvo, né, então ontem fez um belo dia de alta aqui. Agora vamos ver como é que ele se comporta nessa região. O minério de ferro continua no mesmo lugar, o cobre não aconteceu muita coisa, e o ouro teve mais um dia de alta ontem, né? E hoje continua aqui para cima, fazendo um pullbackzinho, né? Tá aqui na linha de retorno do canal, mas ele continua subindo. A prata ainda não conseguiu sair do lugar, o DXY também continua no mesmo lugar. O Bitcoin, 2 dias de doji, hoje está fazendo uma reaçãozinha, mas isso daqui ainda é uma bandeira de baixa acionada, né? E o Ethereum é a mesma coisa, né? Também acionou a bandeira de baixa, 2 dias de doji e hoje está fazendo uma reaçãozinha, né? Então é isso, turma. Não tem muito o que fazer, tem que ter paciência mesmo, esperar o dia de amanhã. Já no Brasil nós tivemos alguma movimentação, mas também não foi muita coisa. Esse DI, para mim, depois dessa alta aqui, ele vem para essa região dos 15, que é uma região de resistência. Isso daqui é uma bandeira de alta, se romper aqui abre as portas para mais altas, né? O índice fez aqui uma vela de uma queda ontem, né? Então, nós até fizemos uma venda depois do primeiro candle aqui, um gap de fuga. E agora, olha só, ele abriu as portas, seria interessante de segurar aqui nessa primeira retração de Fibonacci. Mas não é difícil dele vir aqui nessa última retração aqui nos 28 mil pontos, né? Veja que quando ele fez aqui também esta correção, ele desceu 8 mil pontos. Então, aqui deste topo até essa retração, nós estamos falando um pouco menos de 7 mil pontos. Então, realmente é bem possível esse movimento, né? Falando aqui nos 60 minutos, ele deixou aqui um sinalzinho aqui de venda, né? Se perder esse fundo aqui, vamos trabalhar na ponta vendedora hoje no day trade. O dólar, veja que ele está novamente aqui com uma bandeira de baixa, né? Então essa daqui foi acionada e aqui agora ele está com mais uma bandeira de baixa sendo acionada, né? Então hoje na perda do fundo aqui tem mais venda nesse dólar, né? Olhando aqui os 60 minutos, não tem um stop fácil, precisamos esperar ver ele fazer algum tipo de reação para deixar um pivô aqui para a gente vender, né? Mas o dólar está para baixo. As small caps, mesmo movimento aqui do índice, né? Então, a partir daqui já tem venda, então hoje se perdeu o fundo de ontem, temos venda nas small caps. O Itaú está fazendo uma correção, eu não venderia esse Itaú, né? Mas ele temos até aqui uma linha de tendência que pode servir de suporte para ele, né? Vamos ver. O Bradesco agora está fazendo um pullback aqui nesse topo anterior rompido, vamos ver se ele segura aqui na região dos 12, ou como é que ele reage, né? Se ele segurar e virar para cima, aí pode voltar para compra, né? A Sambi falhou aqui o rompimento, né? Então, feio. Para quem comprou o stop, tem que estar aqui, tá? Não pode deixar passar, porque se passar, esse negócio pode vir mais para baixo. Apesar de que tem também uma linha de tendência aqui, e ele pode vir visitar essa linha de tendência. Então, assim, para quem comprou aqui o rompimento, não pode deixar esse negócio vir até aqui embaixo, né? O Banco do Brasil também deu uma falhadinha aqui, né? Parecia que ia romper e aí voltou aqui, até perdeu esse fundo. Então agora o Banco do Brasil ficou confuso, não recomendo se envolver. A Vale, olha só que gráfico confuso, né? Ela estava derivando aqui, aí de repente faz esse gap com um candle doji totalmente de indefinição. O que ele está dizendo? Isso aqui foi um pullback aqui para virar para cima, ou o que é, né? Então, realmente a Vale difícil de operar. E a Petrobras, que chegou perto do topo histórico e agora marcou um topo aqui, e olha só, para day trade, eu não vou dizer para swing trade, tá? Porque a tendência de Petro é de alta, mas para day trade, se perder o fundo hoje aqui dos 37, pode dar um trade de venda no dia de hoje, tá bom? Vamos ficar de olho. Então é isso aí, turma. Mercado difícil, momento aí de ficar com a bunda na parede, né? Não adianta se expor muito, operar pesado, tem que operar
pequeno, tranquilo e seguir o Trade System, porque a coisa está bagunçada. Vamos torcer para amanhã as coisas serem bem claras, né, e não ser aqueles anúncios disparatados aí do Trump. Tomara que ele faça uma regra bem clara, que todo mundo entenda e vire essa página e comece a operar a partir daí, e aí fica mais fácil. Se ele continuar com bagunça e fizer, sei lá, alguma coisa que o mercado não entenda ou traga insegurança para o mercado, aí nós vamos continuar nessa situação complicada, tá bom? Então, o que acontece? O mercado não tem medo de ele falar assim, 25% de tarifa para todo mundo. Beleza, o mercado vai se ajeitar, tá, quem se sai bem com isso, quem sai mal com isso, e o capital vai lá para o lado onde tem mais probabilidade de dar certo. O problema é se ele ficar com coisa, com bagunça, né, com putaria. Aí realmente fica complicado, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @MFModeno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo.